Fala, jogador, seja bem-vindo ao podcast Pode Jogar, aqui no nosso canal Futebol na Espanha. Sou Daniel Galvão, meu lado Mário Suíço. Estaremos falando muito sobre o futebol para você da base, você que tem o sonho de ser jogador, que é uma promessa do futebol. Bate-papo bacana, seja bem-vindo, pode jogar. É isso aí. A gente vai falar hoje um pouquinho nesse primeiro episódio, Mário. A gente vai falar sobre no Brasil você é promessa, mas na Espanha você pode virar realidade. A ideia é a gente conversar um pouco sobre quais as diferenças, né? O que pega para tanta gente com talento muito que fica pelo caminho e por que na Espanha aqui a gente tem uma vitrine e muitos desses talentos que não são aproveitados lá, eles acabam se tornando realidade aqui. Então vamos começar a discutir um pouco sobre esse dia a dia dos garotos que têm talento como você que está nos assistindo agora, mas que às vezes te falta aí no Brasil oportunidade. Promessa tem muita no Brasil, talento tem muito no Brasil. Muito. E por que não vira realidade? Como diz o outro, em cada esquina tem um Ronaldinho, né? E por que não vira realidade, Mário? A realidade é que hoje o Brasil ele tem muito talento, molecada talentosa, os meninos talentosos. O que falta é a vitrine. O que falta são os atletas terem a mesma oportunidade. Nivelar as oportunidades, né? Muitos atletas que estão ali no Brasil são bons, mas não estão numa vitrine que possa impulsionar sua carreira para chegar no tão sonhado jogador de futebol. Agora, será que isso tem a ver só com... Quando você fala de vitrine, a gente está falando só de um determinado tipo de clube, a gente está falando de um determinado tipo de campeonato, ou a gente também está falando da estrutura que os clubes, por exemplo, na Espanha têm e que são diferentes da estrutura que a gente tem no Brasil? Porque oportunidade não é apenas você jogar num determinado clube, mas é também você conseguir trilhar um caminho para poder chegar de fato a ser profissional. Eu acho que a gente pode também discutir esse aspecto, que a gente está em Valência. Você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui no canal, a gente está aqui em Valência, na Espanha, a gente atua em Valência, não só em Valência, na Espanha como um todo, mas a gente está baseado, sediado aqui em Valência. E o que a gente vê aqui? A gente vê clubes que são muitas vezes clubes pequenos, clubes que não têm torcida grande, que não têm uma expressão como alguns clubes no Brasil, inclusive, mas mesmo eles sendo, às vezes, até de quinta, sexta divisão, com uma estrutura, que eu diria a você que, em alguns casos, melhor ou melhores do que estruturas de primeira divisão do Campeonato Carioca. Com certeza, não digo nem do Carioca, até do Brasileiro. Até do Brasileiro. Visitamos clubes aqui, clubes parceiros, que a gente trabalha, com uma estrutura até de primeira divisão do Brasil, né? Com certeza, com estrutura de academia, de piscina, 4, 5 campos, com estrutura fantástica, profissionais fantásticos, muito bem preparados, que proporciona ao garoto, né, ao atleta, impulsionar sua carreira. É o que falta lá no Brasil muitas vezes, né? Para quem está acompanhando a gente, vamos falar um pouquinho também, dentro dessa questão de promessa, dentro dessa questão de vitrine, de estrutura, como é que funciona o futebol aqui? Porque de repente as pessoas no Brasil, né, e a garotada que nos acompanha, os atletas, os pais, captadores, treinadores, tem aquela sensação de que tudo na Espanha tem a ver apenas com La Liga, ou seja, as grandes equipes, os grandes clubes, né? Que são os mais famosos, onde os craques, né, estão fazendo aí as suas carreiras, mas na verdade a gente tem um futebol que é muito mais extenso, muito mais amplo e que a gente que mora aqui na Espanha, quando você vai num domingo ou numa quarta-feira, um outro dia de semana qualquer, às vezes num estádio pequenininho, um lugar mais, né, num pueblo, como a gente chama acanhado, aqui, né? Acanhado, mas está lotado. Cheio. Porque a paixão deles pelo futebol é muito grande. Então como é que funciona a estrutura do futebol aqui? Você consegue explicar um pouquinho, resumidamente? O que mais se fala é na La Liga, né? Sim. A La Liga, onde tá os grandes clubes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Betis, Sevilha, Real Sociedad. E aí é a La Liga 1, né, que é a primeira divisão. E a La Liga 2, que seria a segunda divisão. São os clubes filiais, né? São. Alguns são filiais, né? Outros não. Por exemplo, o Levante, aqui de Valência, acabou de subir. Parabéns ao Levante aí, parceiro nosso. Acabou de subir para a primeira e é um clube muito grande, um clube mais antigo de Valência, né? O clube mais tradicional de Valência é o Levante e subiu para a primeira e ele tem uma estrutura muito linda, muito bacana. Além da primeira, além de La Liga 1 e La Liga 2, o que a gente tem? Tem ainda, aí depois se divide, né? Que a La Liga 1, La Liga 2 é independente. Sim. E depois, a partir da La Liga, para baixo da La Liga 2, de responsabilidade da REF. Como se fosse no Brasil a CBF, sim, né? A Real Federação Espanhola de Futebol. Real Federação Espanhola de Futebol, exatamente. Aí começa a primeira REF, segunda REF e terceira REF.
Comparando com o Brasil, seria a primeira ref, seria a terceira divisão, segunda ref, quarta divisão, terceira ref, quinta divisão do brasileiro. Sim. Embaixo delas entram as federações, que no nosso caso é a Federação Valenciana, Sim. que aí tem o campeonato da Federação Valenciana, que chama de preferente, que sobe para a terceira ref e vai escalando, né? Sim. E depois, para baixo ainda, da preferente, ainda temos as regionais. Pode ter a primeira, segunda, terceira e até a quarta regional. Dependendo da comunidade. Dependendo da comunidade, exatamente. Agora, dentro dessa estrutura que você está falando, existe oportunidade para um atleta que está no Brasil, que tem o sonho de vir para cá e que às vezes ouvindo isso pode parecer assim, poxa, mas eu vou chegar num clube, de repente lá da quarta divisão, ou da quinta divisão, ou da sexta divisão espanhola, será que esse é um caminho que de fato pode me levar ao sucesso, pode me levar a um lugar melhor para minha carreira? Porque, claro, todo mundo almeja chegar nos grandes clubes, na disputar a Premier League, a disputar o próprio campeonato espanhol, mas esse caminho é um caminho possível, né? O sonho do garoto é chegar no Barcelona e Real Madrid, né? Qualquer menino tinha um sonho de chegar no Real Madrid e Barcelona. Mas só que o caminho viável, você chegando numa terceira ref, numa preferente, dependendo da idade, é o caminho. É a escada que ele vai escalar para chegar até lá. Né? Nós conhecemos atletas que fizeram essa escalada. Você conhece atleta que fez essa escalada. Nós trabalhamos com atleta que fizeram essa escalada. Então, o atleta que está hoje no Brasil e chega para atuar aqui, jogar em qualquer uma dessas divisões, é uma vitrine muito linda, muito grande, muito boa, que ele pode escalar e chegar lá. Até porque o atleta que chega numa dessas ligas, dessas federações, seja na primeira, segunda, terceira ref, ele automaticamente ganha minutagem dentro do futebol espanhol. Ele vai ganhar transfer market. Sim. Isso o que é transfer? Acho que é importante falar para quem está assistindo a gente, de repente não acompanha. O que é transfer market? O que é transfer market? Transfer market é o site de dados do atleta. Que faz o registro. Faz o registro oficial. Muitos clubes eles contratam a partir do que está ali, a partir do transfer market. É a base de dados do atleta. Tem atleta nosso que tem base de dados, que ele atuou lá com 5 anos no futsal, que tem dados dele com 5 anos jogando futsal. E aí, daí por diante, foi escalando, jogando e tem uma base de dados. Tem um histórico. E aí, com esse histórico, os clubes olham, confirmam, conferem e tomam também decisões baseadas naquilo. É isso. E o atleta que chega numa terceira ref, por exemplo, tem a quinta divisão, fala, desvalorizado. Muito pelo contrário. Aqui ele vai ganhar minutagem, vai conhecer o futebol espanhol, vai ganhar rodagem, vai saber a dinâmica dos clubes, né? A questão do funcionamento, treinamento, a ideologia do clube do futebol espanhol, e aí ele vai encarnar de fato o futebol espanhol, vai escalar podendo chegar lá em cima. Sem dúvida. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante também, quando a gente fala de promessa, você que está no Brasil, às vezes tem aquela falsa sensação de que está no caminho. Por quê? Porque ele está jogando numa escolinha ou porque ele está numa base de um determinado clube, mas o fato é, e aí vem a primeira polêmica, mas o fato tem que dar corte. Mas o fato é que o que a gente precisa entender é que, por vezes, no Brasil, existe um sistema que é feito para favorecer, para privilegiar alguns em detrimento de tantos outros. Então, muita gente com talento fica pelo caminho porque não tem essa oportunidade, porque a estrutura do futebol brasileiro, ela não absorve tudo aquilo que a gente tem de talento, e uma boa parte desses talentos ficam no caminho porque às vezes não tem condição até de pagar para poder estar treinando, para poder estar dentro de um CT, ou para estar dentro de um programa em alguns clubes do Brasil, e aí ele acaba não tendo as oportunidades ou as mesmas oportunidades que outros que às vezes nem têm o mesmo talento acabam tendo. E aí aqui na Espanha, a gente que já está aqui há algum tempo, que a gente atua e trabalha diariamente com esses clubes aqui, a gente percebe que isso é diferente. É diferente. A gente não tem essa forma de atuação em que muitas vezes está presente, infelizmente, no Brasil, aqui na Espanha. Claro que existe, sempre vai haver uma ou outra situação, um ou outro profissional que você precisa ter um pouco mais de cuidado, mas falando de uma maneira geral, o que a gente vai ter na Espanha são oportunidades reais, porque os clubes, primeiro, eles gostam do talento brasileiro. Exatamente. Isso é a primeira coisa. Segundo, porque eles valorizam efetivamente o futebol aqui como um negócio
que é fruto de uma paixão. A gente pensa no Brasil sobre paixão, não tem comparação. Não, aqui é muito forte. Aqui é muito forte, muito intenso. Se você parar para pensar, eu que já morei em Madrid, quando você tem o Atlético de Madrid e Real Madrid jogando, por exemplo, simplesmente para a cidade. Para tudo. Quando é Real Madrid e Barcelona, para o país. Então, assim, a gente tem uma intensidade na paixão muito maior do que a gente tem no Brasil. Isso se reflete nessas divisões que você estava falando, mesmo na quinta, na sexta divisão. Exatamente. E isso faz com que os clubes pequenos dessas divisões, eles estejam constantemente em busca de talentos. Exato. O atleta tá lá no Brasil, muitas vezes tem essa sensação, eu tô no caminho certo. Tô indo. E às vezes você que tá aí pagando um preço altíssimo, sua família pagando um preço altíssimo, você paga um preço, treina, se alimenta bem, dorme cedo. Muitos jogadores perdem a infância, Daniel. A adolescência para jogar o futebol, para chegar no sonho. Agora você, jogador, você joga muito bem, corre, faz de tudo. O seu time fora de campo faz a mesma coisa por você? O que você acha, Daniel? Influencia essa questão do agente, de quem trabalha por fora, influencia nessa questão da sensação? O atleta está trilhando o caminho. Totalmente, influencia totalmente. Até porque, por exemplo, falar um pouco da nossa própria experiência, a gente procura dar a conscientização ao atleta de que ele precisa ter uma mentalidade de jogador profissional, mesmo ele tendo, por exemplo, 16 anos, estando ainda na base, estando ainda aqui no juvenil. Porque se ele não tiver essa mentalidade correta, se ele não entender que o futebol vai exigir dele, em nível profissional, aquilo que ele precisa começar a se habituar a entregar desde agora, ele não chega lá, ou quando chegar lá, ele vai estar sempre muito abaixo dos demais. E aí tem uma coisa também que é interessante falar. É claro que o talento brasileiro, ele é diferenciado. Porém, também é importante dizer que talento apenas... sem disciplina... não vai funcionar aqui. Não vai. Aqui o que a gente precisa é talento mais disciplina. Ou seja, você precisa entender, desde quando você chega na Espanha, primeiro que o futebol aqui é diferente, a intensidade dos treinos é diferente. A forma de se jogar futebol na Espanha é diferente. Eles valorizam o talento, mas eles dão muito mais ênfase à parte física, à parte tática e à parte mental. É importante saber jogar com a bola nos pés? É importante, mas é mais importante ou tão importante saber jogar sem a bola. E isso, às vezes, nós brasileiros ainda temos uma certa dificuldade. Eu acho que nos últimos 5 anos isso vem mudando um pouco, desde a época da era Jorge Jesus no Flamengo, né? Que acabou marcando de fato um tempo. E a gente tem tido muitos treinadores estrangeiros, portugueses, enfim, que tem trabalhado no Brasil de uma maneira bastante forte nos últimos anos. E eu acho que isso tem mudado, pelo menos na elite do futebol brasileiro, um pouco a mentalidade. Mas o fato é que vir para cá apenas confiado no talento não vai garantir. Não vai. É a disciplina, né? A disciplina. Tem muito atleta que, quando você olha e fala assim, esse cara chegou lá, tem um monte que jogava muito mais. Mas não, esse cara, o que ele fez, o talentoso não fez. Ele correu muito mais, treinou muito mais, e o extra-campo. Muitos atletas saem de campo, vão para casa, dormem tarde, comem mal, é celular o tempo todo, excesso de dopamina, excesso de tela. E isso tira a energia do garoto. Sem dúvida. Tira a energia do garoto. E muitas vezes o menino tá aqui, o atleta tá aqui, tá com 16, a cabeça no Brasil. Exatamente, 16, 17 anos, tá com a cabeça no Brasil, é uma namoradinha e desvirtua. E a disciplina é para tudo. É para tudo. É para alimentação, é para horário de dormir, de acordar, em tudo. E o clube tá vendo. Sem dúvida alguma. O clube tá vendo. O clube parece que é o Big Brother do atleta. Tá com a câmera em todo lado. E tem muito atleta perdendo oportunidade por causa do extracampo. Por isso você que está aí e que pretende vir para cá, quer ter uma oportunidade, inclusive com a gente aqui no Futebol na Espanha, para poder encontrar o seu lugar, o seu espaço nesse mercado, precisa entender que não basta ter talento, não basta imaginar que vai dar um lençol e 2 canetas e está resolvido. Isso não funciona mais, não é mais assim. Agora, tem um outro lado também que é interessante e importante. Quando o atleta brasileiro ele vem para cá com a mentalidade correta, com a intensidade física correta, com toda essa parte tática também entendida, ou seja, saber executar no campo, no campo de jogo aquilo que o treinador, nos treinamentos, por exemplo, deu. E aí a gente tem um diferencial, que é o talento. Aí o talento, ele pode fazer você chegar mais longe. Chega, aí já era. Porque o que a gente tem, por exemplo, em termos de talento individual, daquele jogador que quebra a linha, daquele jogador que faz o X1, que sabe driblar, isso faz com que a gente, de fato, ainda
continue numa primeira prateleira. Exatamente. Que os clubes, sejam eles de primeira ref, segunda ref, terceira ref, preferente, não importa, olhe para a gente, para o nosso atleta, ainda com um olhar diferenciado, ou seja, com aquele olhar mais, uma atenção mais especial. E outra coisa que eu acho que é interessante também, Mário, a gente falar, é que a questão de ser estrangeiro não é um problema. Se você olhar o Real Madrid, por exemplo, a gente falar do grande ícone, né, que é o Real Madrid, quantos jogadores que estão no Real Madrid hoje e que são estrangeiros? No time titular e também no banco. Quantos deles são de origem, que não são de origem espanhola? Espanhol hoje só um. É isso. Então significa que, mesmo nos grandes clubes como o Real Madrid, os estrangeiros que conseguem se adaptar à filosofia do futebol espanhol, que tem a ver, como a gente disse, com mentalidade, intensidade física, obediência tática, o talento pode levar você a ocupar um lugar de destaque, por exemplo, num clube como o Real Madrid. Ele não vai olhar a nacionalidade, né? Não vai olhar, não vai. Vai olhar o desempenho do atleta. Sem dúvida. Se o atleta for muito bom, vai estar lá. Pode ser da Croácia, no caso do Modric, da França. Sem dúvida. E outros países qualquer, e do Brasil. Do Brasil, hoje, Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão, são jogadores do Real Madrid. É isso aí. O Endrick chegou no ano passado, jogador do Real Madrid. Daqui a pouco tem mais gente chegando. Não importa a nacionalidade, tem o turco lá, que é titular hoje, o garoto é titular da Gula. Então, são jogadores de outra nacionalidade que ficou. Então, o brasileiro que chega aqui e fala, mas eu vou sofrer xenofobia, não sei o quê. Não tem isso, não sofre, muito pelo contrário. Se você tiver disciplina, o diferencial do brasileiro conta. Muitas vezes nos clubes, né, quando a gente está conversando, vocês são brasileiros, e eles falam conosco, falam. Né? O melhor futebol do mundo é de vocês. Até hoje, Até hoje podemos não estar vivendo o melhor momento como seleção, né? Há anos que não ganha, né? 20... Ô, Ancelotti, vamos lá, Ancelotti, a gente tá precisando de você. Agora vai, né? Agora vai. Mas ainda nos reconhece como o melhor futebol do mundo. Ainda batem palma, tiram o chapéu. Grandes ídolos deles são brasileiros, né? Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Romário, Rivaldo, Roberto Carlos e tantos outros que passaram pelo futebol espanhol são brasileiros, e eles até hoje batem palma, né? E elogiam, fala que ainda somos os melhores. Mesmo a Espanha hoje praticando, talvez aí de seleções, o melhor espanhol, ou pelo menos entre as três melhores seleções. Agora, não mire já no Real Madrid, só que você está ouvindo a gente falar isso, porque a não ser que você seja um fenômeno, mas se você for um fenômeno... Não, o Real Madrid tinha te achado igual. Você já está assistindo a gente aqui. Portanto, o que a gente precisa? Que você tenha a mentalidade correta também. Exato. A mentalidade correta do atleta, ela tem a ver com a disciplina no campo, mas ela tem a ver também de entender que existe uma trilha, existe um caminho, existe uma rota, que não é muitas vezes o dia para a noite. Não. Eu acho que no Brasil, Mário, a gente está muito acostumado a esses fenômenos que surgem, às vezes uma promessa que num jogo ele entra num segundo tempo e faz um belo jogo e tal, e pum, explode. E a gente acaba tendo isso como uma espécie de referência para a garotada, como se sempre fosse acontecer dessa maneira. Mas, na verdade, o futebol é um trabalho duro, é um trabalho árduo, é uma construção diária de treinamentos, de ênfase, de muito mais anonimato do que fama, do que reconhecimento. Exatamente. Aquele gol que saiu daquele moleque fenômeno ali é um trabalho de 3, 4, 5, 10 anos numa base. Não é? E quando saiu aquele gol, o menino foi lá pra vitrine, o menino saiu no jornal, na TV, tá na internet, tá no hype aí, o vídeo viralizou do gol do garoto. Mas não é isso. Essa não é continuidade. Ele estourou ali, mas e o pós ali? Quantos garotos explodiram no Brasil na época, né? Que a gente viu, fenômeno, em tudo que a clube grande teve, aquele jogador que estourou e falou, esse aí vai. E não vira novo depois. Pelé, o novo Zico, o novo não sei o que, o novo não sei o que. E não chegou, não virou. Por quê? Porque não tem uma continuidade. Porque o garoto não tem que chegar e ganhar uma copinha, nem chegar e ganhar um paulista, um carioca do sub-15, sub-17. Ele tem que dar continuidade. Isso é o início. E aí não tem jeito. A mentalidade, se não tiver ajustada, e o atleta, principalmente o atleta que está no Brasil, que a gente vem muitas vezes, como a gente estava falando, com o pensamento de que só o talento é suficiente, se a mentalidade não tiver ajustada para dentro de campo e também para o extracampo, Mário, não vai vingar. Não. Existe uma rota, mas tem muito trabalho duro, tem muito esforço, tem muita dedicação. Agora, dá para construir uma carreira sólida, uma carreira de sucesso, uma carreira que mude, que faça a virada de chave da família como um todo? Dá. Agora, precisa ter a mentalidade correta. Tem que ter. Precisa chegar aqui entendendo algumas coisas, por exemplo. A primeira delas é entender que você está diante de um cenário que você desconhece.
você tem uma adaptação cultural, uma adaptação de idioma, você tem uma adaptação ao estilo de jogo, a maneira de treinar, você tem novos colegas que boa parte deles, talvez quase sempre, a maioria deles é de uma nacionalidade diferente da sua, porque aqui, obviamente, a formação das equipes, claro, é feita basicamente espanhóis, e aí você chega como brasileiro, às vezes você vai ter um africano, vai ter um asiático, mas em geral um latino, mas em geral você tem espanhóis. Você tem que entender que você tem que construir uma ponte para você ser aceito pelo grupo, para ter um ambiente de trabalho, enfim. Então a mentalidade, ela é fundamental. Exato, tem que ter essa mentalidade. Muitos atletas construíram carreira longa na Europa por causa da mentalidade. O Kaká, por exemplo, e outros brasileiros que vieram para a Europa por causa da mentalidade. Saber chegar e conviver no ambiente, né? Por mais que o ambiente seja competitivo na base, que o atleta está competindo contra outros colegas do próprio clube para chegar lá, tem que saber conviver, tanto com o atleta, com o colega, como com o treinador, comissão técnica, diretoria, torcida. Exato. Porque mesmo na base tem torcida. Tem torcida. Você vai ser cornetado, a turma do amendoim vai te xingar se fizer a coisa errada, fica cheio de gente na arquibancada para assistir jogo do juvenil. É isso. Então, assim, tudo isso tem que passar por aí, pela mentalidade. E aí essa questão da mentalidade tem muito a ver com o foco, tem muito a ver com o controle, o domínio próprio, precisa... e aí uma coisa que a gente também, na empresa, a gente tem procurado fazer com os atletas, que é dar esse suporte para que essa inteligência emocional, que hoje está tão na moda falar de inteligência emocional, mas é algo que é necessário, para que as emoções, ainda que quando a gente está falando de um atleta de 16 anos, 17, 18, que por vezes é difícil pela falta ainda de uma maturidade e de uma experiência, ele entender que é importante ele aprender a gestão das emoções, porque aprender a gerir as próprias emoções vai garantir que você esteja num domingo jogando num clube que tem capacidade no estádio de 4 mil pessoas, vai estar lá 4 mil pessoas num campeonato, às vezes, de 5ª divisão, tem 4, 5 mil pessoas assistindo o jogo e cornetando você e pressionando você. Você pega na bola, pode ter algum tipo de xingamento, algum tipo de coisa que incomode. Você precisa estar focado, fazendo o seu trabalho e entendendo. Eu vim para cá para vencer. Então, se você, como atleta, não tiver essa mentalidade já quando sai do Brasil para chegar aqui e imaginar que tudo vai ser muito fácil, porque eu sou brasileiro, melhor jogo de futebol do mundo, eu dou 2 canetas e um lençol e resolvo a parada, não é assim que funciona. Não é. Se não tiver bem estruturado emocionalmente, tudo isso é o que nós propomos, né? Muitas vezes o atleta ele sai do jogo arrasado, assim, emocionalmente, aconteceu alguma coisa, a gente tem uma função até paterna, né? Sem dúvida. Como o pai está no Brasil, a mãe está no Brasil, a gente abraça esse atleta, muitas vezes, quantos já levamos até para nossa casa para conversar, sentar, saímos, e o garoto, até ele assentar e a gente situar onde ele está, que ele está nessa rota. Sem dúvida. Nessa rota que para vencer, né? E voltando a falar um pouco de estrutura, o que mais te chama a atenção em termos de estrutura? O que você viu aqui nos clubes que te chamou a atenção até agora em relação à estrutura? Eu já tive muito clube grande no Brasil, né? Já entrei muito em estrutura, em CT, em estádio. E o que mais me impressiona é que qualquer clube da 5ª divisão, né, da 3ª ref que você vai, tem uma estrutura muito boa. Boa de CT, de campo, boa de vestiário, boa de clube. Tem clube com piscina, tem clube com tudo. E um preparo muito grande. Muitos clubes no Brasil de Série A não têm estrutura que um da 5ª divisão que tem. Até o uniforme, né? O uniforme parece um detalhe bobo, mas o uniforme de algumas equipes aqui de 3ª, 4ª, 5ª divisões são uniformes lindos. Lindos. E que vende em loja. Que vende em loja. Em loja do shopping, você encontra clube aqui da 5ª divisão vendendo lá no meio do Barcelona, do Real Madrid. E você percebe o atleta jogando às vezes na 5ª, na 6ª divisão, mas jogando com orgulho, porque o uniforme é bacana, porque a estrutura do clube é legal, porque ele está dentro de um estádio, enfim, que oferece ali um campo sintético, porque aqui é importante falar, os campos são sintéticos, da 3ª ref, sim. Alguns de 2ª já estão trocando, né? Mas de 3ª, tal, 4ª, 5ª... É sintético. Sintético. E aí nesse calorzinho de Valência... O pé pega fogo, né? Extintor no pé. Apaga o fogo do pé do garoto. Mas a verdade é que essa estrutura a estrutura é fantástica. Eu não fui em nenhum clube até hoje aqui
com falta de estrutura. Nenhum. Todos que eu fui tinham estrutura boa. Tem uma coisa interessante também, que muitos clubes aqui, que são clubes, por exemplo, às vezes um pueblo, uma cidade menor, ela tem um apoio da prefeitura de tal modo que o clube usa o estádio municipal. Sim. E aí, diferente do que a gente pode pensar em relação ao Brasil, que o estádio municipal é largado, não tem, sei lá, a estrutura é precária, muito pelo contrário, né? A prefeitura aqui, porque leva muitas vezes o nome, o clube, o time leva o nome da cidade. Exato. O investimento da prefeitura, existe um aporte financeiro, além da estrutura física do próprio estádio, como a gente está falando, e aí você vai ver que muitos clubes pequenos de cidades que são pueblos, cidades muito pequenas, mas com uma estrutura sensacional. Enorme. Aí eu te pergunto, a estrutura também ajuda esse atleta que já está com a mentalidade correta, que está com a intensidade física adequada, que tem aí uma obediência tática, um entendimento tático bacana e que tem talento. Ajuda a fazer com que ele possa desenvolver melhor o futebol dele ou não? Ajuda muito. Você assiste um jogo, por exemplo, da Copinha, que é o campeonato de base mais famoso do Brasil, Sim. O jogo da Copinha, você vê o campo esburacado, não tem tinta, né? Não está pintada as demarcações do campo de área, o juiz marca pênalti fora da área, não tem puro campo esburacado, não tem luz. Em qualquer estádio aqui, do que for, do time mais baixo, tem luz, tem estrutura, super organizado, vestiário bonito, limpo, tudo perfeito. Então, assim, essa estrutura facilita o caminho do atleta, e muito. Maravilha. Não só do campo, do estádio, que você falou a questão do uniforme, é tudo muito organizado, tudo muito limpo, o garoto não tem que se preocupar com nada, é chegar ali e jogar. Você vai em amistoso, como a gente acompanha muito amistoso, até quando está fora de temporada, até a arbitragem é diferente, né? É tudo organizado. Tudo organizado. Impressionante. Mário, agora o pai e a mãe que está assistindo a gente, que o atleta que tem 16, 17, 18 anos, foi lá, pai, vem aqui esse podcast e tal, o pessoal lá do futebol na Espanha, eles podem ficar tranquilos em relação, por exemplo, à segurança aqui. A gente vem do Brasil, nós somos do Rio de Janeiro, e a gente sabe que no Brasil um dos grandes problemas públicos que a gente tem, infelizmente, é a segurança. Na Espanha, o pai e a mãe que estão investindo ou pensam em investir na carreira do filho deles e de mandá-los, por exemplo, para a Espanha para um período de avaliação ou para um programa de intercâmbio, para permanecer aqui durante toda uma temporada. Pode ficar tranquilo quanto a isso? Super tranquilo. Falamos com propriedade a respeito de Valência, que vivemos em Valência. Transporte público de Valência é uma coisa assim de louco, tem que ser estudado. Funciona como muito bem. Funciona, impressionante. Metrô, o trem, o que seria o BLT, né? Funciona muito bem. E eu falo até por nós mesmos, temos filhos pequenos, né, menor de idade, que andam para cima e para baixo, aí, vão para a praia, vão para a piscina, vão para praticar o esporte deles, escola, sem nenhum problema. Vão tranquilo, voltam tranquilo, nós como pais, como tranquilo. Você, pai, pode ficar tranquilo em relação à segurança, pode ficar em paz que pode andar para lá e para cá que não vai ter problema nenhum. E isso também faz parte desse desenvolvimento do atleta, porque quando os pais estão tranquilos, quando o próprio atleta está aqui e ele está experimentando uma realidade que por vezes é muito diferente, não só do Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Fortaleza, enfim, de uma série de lugares no Brasil cuja a mobilidade é ruim, a violência ela está em todo canto, então o garoto às vezes para ir treinar tem que ir com uma série de preocupações e precauções para evitar um determinado lugar, um determinado horário, ou o pai tem que levar, tem que ir buscar, enfim, uma série de coisas. Aqui a gente acaba não tendo isso, a gente acaba tendo uma experiência completamente diferente. Que faz com que os pais fiquem tranquilos e essa tranquilidade chegue também dentro de campo, porque o atleta, ele sabe que está numa situação muito mais cômoda, muito mais confortável, ele leva isso para os pais e essa equação, ela fecha dentro de campo. Exatamente, aí encaixa tudo, né? Funciona. Eu estava vendo esses dias no início do ano, o Vasco se preparando para a temporada e aconteceu que do lado do CT do Vasco, um tiroteio e os jogadores dando entrevista para a TV do Vasco, tendo que se abaixar por causa do tiroteio. Não é um ambiente para o futebol, não é um ambiente para se praticar nada, não é um ambiente que pode profissionalizar ninguém. O Vasco é o time que não foi para os Estados Unidos? É esse, né? O Vasco é. É porque parece que foram 3 do Rio que foram para os Estados Unidos disputar a Copa do Mundo. O Vasco não foi, infelizmente. Nossos amigos vascaínos. Vascão não foi, ficou. Ficou, rapaz. Um tricolor e um botafoguense. Ficou. Veja como é que o mundo do futebol dá voltas. Um tricolor e um botafoguense podendo zoar o vascaíno. Coitado do Vasco, né? Mas é a realidade. E hoje aqui o ambiente proporciona isso. Né? O ambiente é um ambiente
E os garotos só pensam no futebol, vivem futebol. Comem, bebem e jogam futebol. É o tempo inteiro com tranquilidade. Essa questão da segurança aqui em Valência, pai e mãe pode ficar tranquilo. Você, jogador, que muitas vezes pega o transporte público no Brasil, anda 2, 3, 4 horas para chegar no CT. Aqui não tem isso. É rápido e tranquilo. Pode ficar tranquilo. Sem dúvida. Omar, a gente vai encaminhando para esse final aí do nosso primeiro episódio aqui do Pode Jogar, nosso podcast aqui do Futebol na Espanha. Mas só para a gente finalizar, queria também tocar num ponto que eu acho que é importante. O treinamento fora do período do campo, ou seja, a gente tem um programa, um protocolo próprio que a gente acaba oferecendo e apresentando para os nossos atletas, que é o extracampo. Então a gente faz um trabalho na praia, né, na areia, a gente faz uns trabalhos específicos de fortalecimento. Qual o objetivo, qual que é a intenção e qual que é a importância de você ter esse tipo de atividade fora do horário de treinamento ou num dia alternado ao dia de treinamento dos clubes? Qual que é a importância disso no resultado final também do atleta? A dinâmica dos clubes aqui é diferente, né? Alguns clubes treinam 3 vezes na semana e jogam no final de semana. Outros treinam 2, varia muito. E nós temos um programa de treinamento intensivo fora do horário de treinamento do clube. Só que nós não interferimos na parte tática do clube, nós simplesmente aperfeiçoamos o atleta na parte física e técnica. Então a gente tem treinamento físico em praia, na quadra, fortalecimento muscular, essa coisa toda, explosão, velocidade. Isso a gente faz à parte, em paralelo com o clube, porque nós queremos intensificar e que nossos atletas evoluam muito mais, que nossos atletas chegam muito mais à frente que os outros. Sem dúvida alguma. A gente quer isso, o nosso desejo é esse. Então nós temos nosso programa de treinamento que é a parte. Muito acompanhamento, bom. É tudo funcionando e é por aí. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso primeiro episódio do Pode Jogar, um podcast do futebol na Espanha. Agradecer ao Mário, mas antes, Mário, só lembrar que a gente vai ter aqui na nossa mesa, aqui nesse bate-papo com a gente. Hoje a gente fez aqui um panorama geral, um pouco a respeito do futebol na Espanha e de como é que é a atuação, passando por mentalidade, estrutura de clubes, enfim, dando aquela pincelada geral para quem está nos assistindo, tanto quem é jogador quanto os pais, captadores, enfim, possam entender um pouco melhor como funciona efetivamente o futebol aqui. Mas a gente vai trazer aqui presidentes de clube, parceiros. Muito bom. Vai trazer diretores de futebol, diretores esportivos, vamos trazer aqui jogadores. A gente vai trazer os que trabalham conosco e outros também. A gente vai trazer aqui também representantes de atletas. Ex-atletas que estão aqui também no mercado, que atuam, parceiros nossos também. Enfim, todo mundo que de alguma maneira, preparadores físicos, fisioterapeutas, enfim, tem muito assunto para a gente desdobrar. Hoje foi um panorama geral, mas a intenção é a gente, cada episódio, a gente falar sobre um tema específico e a gente ir abordando tudo que faz parte do futebol na Espanha, para que você possa entender um pouco melhor aquilo que é a nossa realidade, que é o nosso dia a dia, não é isso, Mário? Show! Galera, obrigado por ficar conosco. Você pode jogar aqui na Espanha. Um abraço, até a próxima, hein? É isso aí, como o Mário falou, você pode jogar. Então fica ligado agora, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, deixar o seu like, porque isso faz com que a gente também entenda que o conteúdo que a gente está produzindo, você está gostando, isso vai nos incentivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e levando para você o melhor do futebol na Espanha. Valeu, abração.